Boa noite, pessoal. Então, hoje é a nossa quarta aula aqui do curso Nações Básicas. Eu sou o Matheus e eu vou começar a aula hoje com o nosso livro Há 2000 anos. Eu vou fazer um resumo do capítulo 2, 3 e 4. A gente acabou ficando um pouquinho atrasado na leitura, então aos poucos eu vou tentar recuperar esse atraso. Então vamos lá. Aqui no capítulo 2 é a viagem do povo da família dele para Jerusalém. O Publio ele tem uma filha que é doente, ela tem lepra. E aí é uma região que é conhecida por ser uma região com um clima mais propício para a pessoa se recuperar, com um ambiente salutar. E aí ele vai para lá. Só que no meio do caminho tem um rapaz, um jovem, que ele acaba assustando o cavalo da Lívia. E ela meio que se machuca. É um negócio meio bobo. Só que o Publio ele fica com muita raiva. E ele foi orientado a ter uma atitude bastante rígida lá, porque é uma região distante, o pessoal não conhece ele, então ele precisa impor respeito. E aí ele manda açoitar o menino e manda o menino para as galeras. Assim, ele praticamente mandou o menino para a morte, porque nas galeras ele ia trabalhar até morrer e não tinha muita esperança para ele. Aí nesse caso, o pai do Saul, o André, vem pedir assim, que ele tivesse piedade, que ele libertasse o menino, porque o André tá ficando velho e o único filho homem dele era o Saul. Só que o Públio disse que não podia voltar atrás na palavra dele. E ele disse que nunca ia libertar o Saul. Foi bastante rude, né, com o André. Aí o André ele fica com muita raiva e promete vingança pro Públio e vai embora. Aí depois assim o Públio ele acaba refletindo e percebe que ele foi assim rude, que ele exagerou no que ele fez. Aí ele até manda os soldados que libertassem o Saul. Só que o Saul ele já tinha sumido. Pro Públio, o Saul tinha fugido e tinha voltado para casa dele. E aí ficou tudo certo. Só que não foi isso que aconteceu. Na verdade, o Saul ele foi contrabandeado, que era algo muito comum naquela época, e ele foi vendido a um preço muito baixo lá em Roma. Ele virou um escravo e ele se enche de ódio também pelo Públio. E aí o Públio meio que rapidinho já criou dois inimigos, né? O primeiro é o Saul e o segundo é o pai do Saul, que é o André. E futuramente os dois vão se vingar dele, vão armar planos para se vingar dele. Isso é o capítulo 2. No capítulo 3, na casa de Pilatos. O Pilatos ele recebe muito bem o público, faz uma festa cheio de artista, tudo que você imaginar da época ele fez. Recebe muito bem o público, né? E oferece para ele uma casa em Nazaré, para que ele pudesse ficar com a filha dele, no ambiente mais tranquilo. E o público aceita. E nessa festa acontece algo bastante importante para a história, que tem um ponto nessa festa que todo mundo fica meio que separado. E aí o Pilatos ele chama a Lívia, que é a esposa do Públio, para conversar. Ele fala que ele achou ela muito bonita, que se apaixonou por ela. E a Lívia na hora rejeita ele. E ele fala que não vai desistir, aquela coisa. E ele de longe, só observando, tava a Fúvia e o Salpício. Sulpício, desculpa, Sulpício é o nome dele. Só observando. No caso, o Sulpício ele gosta da Fúvia, só que a Fúvia já é casada. E a Fúvia, ela odeia a Lívia. Então eles meio que vão usar isso pra fazer uma trama aí pra cima da Lívia. E como o Sulpício ele gosta da Fúvia, ele vai ajudar ela. Meio que foi isso que eles acertaram. E meio que foi isso nesse capítulo.
Aí no outro capítulo, a Fúvia, ela vai conversar com o Públio e falar pra ele que a Lívia tava de papinho com o Pilatos e conta um monte de história pra ele. E na hora assim ele não acredita, ele rejeita, né? Ele é, inclusive é bastante rude com a Fúvia, mandando ela embora. Só que no fundo ele ficou abalado. No fundo ele ficou pensando se não era verdade, ficou meio chacoalhado. E aí ele vai conversar com a Lívia. Só que ele não chega a falar pra ela da conversa que ele teve com a Fúvia. Só que conversando com a Lívia, ele percebe que a Lívia jamais faria nada com ele sobre isso, né? Ela não queria trair ele com ninguém. Ela sempre foi uma pessoa, nunca gostou de festa, como era comum na época, né? Ela sempre foi muito uma pessoa do lar, de ficar com ele, ficar com os filhos. Aí ele se arrepende de ter, assim, ficado chacoalhado, né? Aí eles conversam e tudo mais. E aí eles acabam indo, assim, a princípio eles iam para Nazaré. Só que o Sulpício ele convence o Públio a ir para Cafarnaum. E Cafarnaum é justamente a cidade em que estava Jesus na época. E aí a filha do Públio começa a piorar. Ao invés de ela ficar melhor, ela começa a piorar. Que inclusive está perto de morrer já. E aí a Lívia, ela tem duas escravas. Escravas não. Escravas, né? Servas, que é a Ana e a Semele. Que as duas cuidavam da filha deles, né? Ajudavam a Lívia. E aí a Ana, ela conhecia Jesus, ela ia para as pregações dele e falava sobre o Cristo para Lívia, que ele curava as pessoas, que ele era uma pessoa muito boa, que era realmente um homem extraordinário. E, inclusive, o próprio Sulpício já tinha dito isso para eles, né? Sobre Jesus e tal. E aí a menina, né, a criança, estava só ouvindo a conversa das duas e ouviu sobre Jesus, ouviu que ele curava. E aí o Públio ele chega com a filha dele e pergunta se ela tem algum desejo, né? Se ela quer algum brinquedo, se ela quer alguma coisa que ele iria fazer. Aí ela pede para conhecer Jesus, né? Como se assim para ela é uma ótima esperança, né? Porque ela tá sofrendo, ela tá vendo os pais dela sofrer e ela vê Jesus como uma esperança e ela pede isso do pai dela, né? Que ele fosse trazer Jesus para curar ela, por assim dizer. Né? E aí acaba assim o capítulo, né? Mas é algo que pro público é ferir o orgulho dele, porque para ele ir lá com Jesus, queria ficar com os pobres, era ferir a posição dele social, porque ele é um senador, ele é um cara de respeito, então ele para ele é como se fosse humilhante, né? Mas aí fica para os próximos capítulos como continua a história. Né? Vamos agora aqui para nossa aula de noções básicas. Então, a nossa aula de hoje é a quarta aula, como eu comentei, que é o espírito, perispírito e corpo. O que é isso, né? Então eu vou ler aqui uma frase de Jesus, que é o seguinte: o espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do espírito. Tem essa frase que é muito interessante, que ele fala que todo homem que é nascido do espírito. Porque é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Quem realmente somos nós, né? Da onde que a gente veio, para onde que a gente vai, tipo, quem realmente somos nós, né? Essa é a nossa reflexão de hoje. Então vamos lá. Tem uma pergunta muito bacana aqui no livro dos Espíritos que é a seguinte: há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? E a resposta dos Espíritos foi a seguinte: há o laço que liga a alma ao corpo. Mas como assim, né? Que geralmente a gente crê que são duas coisas, tipo, é o corpo e a alma ou espírito. O que é esse perispírito, né? Então, o perispírito é justamente aquilo que vai ligar a alma no corpo. Porque o universo ele é feito basicamente de três coisas. Como se fosse uma trindade, né? É Deus, matéria e espírito. Então, tudo no universo
ou vai ser matéria ou vai ser espírito. Só que existem várias transições, né? E no caso, o perispírito, ele é essa substância que vai fazer a ligação do corpo no espírito. Porque são duas coisas totalmente diferentes. Então tem que ter alguma coisa que seja um meio termo, né, para fazer essa ligação. Para a gente entender melhor, eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês. Você sabe o que é um espírito? Não? Pois eu tenho algo aqui que vai revolucionar a sua vida. Um fruto. É? Um fruto? Bom, esse foi o exemplo usado por Allan Kardec. Esse simpático professor francês que vocês provavelmente já conhecem, quando ele perguntou, em O Livro dos Espíritos, se existe algo mais em nós homens, além de alma e corpo. Os espíritos nos explicam que a alma, que nada mais é que o espírito encarnado, se liga ao corpo por um laço semimaterial que eles chamaram de perispírito. Mas espera aí! Uma coisa de cada vez. Então nós, seres humanos encarnados, somos formados de 3 partes: o corpo, a alma ou espírito encarnado e o princípio intermediário ou perispírito. Mas vocês devem estar se perguntando o que um fruto tem a ver com tudo isso. Espera aí que eu já vou explicar. O corpo é como se fosse a casca do fruto, apenas um envoltório material, massa de carne, sem inteligência, como os próprios espíritos explicam no Livro dos Espíritos, e em cada reencarnação é substituído de acordo com a necessidade do espírito. O perisperma do fruto representa o perispírito. Ele é semimaterial, ou seja, composto de uma matéria menos densa que a do corpo. É por esse princípio que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. A semente é o espírito, ser inteligente da criação, comanda o corpo através do perispírito. Essa separação foi apenas uma demonstração didática, mas é natural que o perispírito se desdobre durante os momentos do sono. Mas é assim que nós, espíritos, utilizando da matéria, vamos gradativamente evoluindo na escala espírita. Mas essa é uma outra história. Então, né? É um vídeo bastante simples, mas dá pra gente entender bacana qual é a relação do espírito, do perispírito e do corpo. Como ele falou, né? Tem a casca, que é o corpo, tem a carne do fruto, que seria o perispírito, e no centro, que seria a semente, é o nosso espírito. Então, mas para que serve cada uma dessas coisas, né? Então, o corpo é o que a gente tem, né? Na verdade, assim, se a gente parar para refletir, a gente tem um corpo, né? A gente não é o nosso braço, a gente não é a nossa mão. A gente é o que? A gente é um espírito, né? Porque o que pensa, o que faz a gente pensar, vem do espírito. Então, na verdade, nós somos todos espíritos. A diferença é que somos espíritos encarnados e tem espíritos desencarnados que são espíritos que estão mortos já. Mas o que nós realmente somos, nós somos espíritos. E a gente tem esse corpo aqui, que ele só tem vida porque tem um espírito nele, que no caso somos nós, que é o que anima, né, esse corpo. E tem esse princípio intermediário, que é o perispírito, que ele é o que vai fazer essa ligação entre as duas coisas. E o que faz a gente pensar, né, nosso princípio inteligente seria nosso espírito. Então, aquilo que nós realmente somos, né, vem do espírito. E no caso, o perispírito e o corpo são como se fossem roupas que nosso espírito veste. A diferença é que o corpo é uma roupa mais material e o perispírito é um corpo semimaterial, né? Ele não chega a ser matéria, mas também não chega a ser espírito. É algo realmente o que ele é, um intermediário. Para justamente fazer essa ligação entre as duas coisas.
Então, como eu comentei anteriormente, elementos gerais do universo. Então ele fala que é o seguinte, tem dois elementos gerais do universo, que é a matéria e o espírito, e acima de tudo fica Deus. Como se fosse realmente uma trindade, né? Deus ele não pode ser matéria nem espírito, porque ele criou isso, né? Então ele não pode ser algo que ele criou. Meio que não faz sentido. Então por isso que a gente fala que o universo ele tem essas três coisas, né? Tem Deus, que é o nosso Pai Criador, tem a matéria e tem o espírito. E todo o resto meio que é um derivado disso, né? Então, beleza. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados de elemento inteligente, como os corpos inertes são do elemento material? Então, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, e os corpos são a individualização do princípio material. Então, é meio que um conceito complicado, mas é basicamente o seguinte, que, como eu comentei anteriormente, tem esse princípio inteligente, que é, no caso, o que faz a gente pensar, né? Então, assim, para simplificar, para não ficar muito confuso, é basicamente o seguinte: os nossos corpos eles são feitos de várias pequenas substâncias, que são os átomos, certo? E aí vira esse corpo que é um indivíduo. Assim como o espírito ele é formado por esse princípio inteligente, como se fosse um germe que se desenvolveu. Assim como tem uma planta que começou com uma semente e virou uma árvore. Então, existia esse princípio inteligente que se desenvolveu e virou um espírito. Então, para simplificar, basicamente isso. Então, vamos falar sobre os espíritos. Aí tem essa pergunta que é muito bacana, é que definição se pode dar dos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, como eu estava falando anteriormente, aquilo que pensa, aquilo que tem essa inteligência é o espírito, que no caso somos nós. No caso, a matéria ela não vai ter essa inteligência. No caso, por isso que existe no nosso âmago o espírito, que é o que nós somos, e nosso corpo é uma ferramenta, algo que a gente usa porque existe ali por trás algo inteligente que anima essa matéria, que no caso é nosso corpo. Então, quem povoa o universo são os espíritos, e nós somos espíritos. Então vamos lá. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? São de diferentes ordens conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então assim, nós somos espíritos. E como é que nós fomos criados, né? Será que a gente já foi criado uns muito bons ou alguns muito maus? Não. Todos nós fomos criados iguais, simples e ignorantes. Tanto com uma tendência para o mal, mas também com uma tendência para o bem. Então, como eu estava falando anteriormente, aquilo que pensa e é inteligente é nosso espírito. E esse espírito, ele foi criado ali simples e ignorante. E com essa inteligência, com esse princípio inteligente que nós temos, vem também o livre-arbítrio, que é uma escolha, né? Uma liberdade que nós temos de fazer aquilo que a gente acha melhor. Então a gente pode ou escolher fazer coisas boas, ou escolher fazer coisas ruins. É uma escolha. Mas nosso ponto de partida sempre foi o mesmo. Então, no caso, é a gente que escolheu ser bom ou ruim. É uma escolha. Não é como se Deus tivesse feito alguns para ser ruim e alguns para serem bons. Não. Ele dá para nós essa liberdade para a gente escolher ser bom ou ser mal. Então, tem aqui uma
escala que a gente pode definir, separar os espíritos, né? São basicamente 3 níveis. A mais baixa são os espíritos imperfeitos, a segunda são os espíritos bons e a primeira são os espíritos puros. Na terceira tem alguns tipos de espíritos que a gente pode separar aqui. A mais baixa, né, no caso, são os impuros. São aqueles espíritos que tem uma, assim, a maldade neles, eles sentem bem fazendo mal, né? Eles gostam de fazer coisas ruins, gostam de influenciar outras pessoas a fazerem coisas ruins. Eles realmente, para eles é uma escolha fácil, né? Então, não é que não exista bondade, existe. Só que o grau de maldade neles é muito maior ao da bondade ainda. Mas no caso, todos nós, né, algum dia seremos espíritos perfeitos. Então, por mais que existam espíritos assim, a gente não pode ter dúvida de que algum dia eles irão caminhar, irão evoluir e se tornarão espíritos puros. Aí, um pouquinho acima, tem espíritos que são levianos. A maldade ainda é maior do que a bondade, bem maior. Só que eles não são tão ruins, por assim dizer, quanto os impuros. Eles são mais, como posso dizer, eles gostam de ver as pessoas indo pro mal, só que eles mais brincam do que realmente querem fazer coisas ruins, por assim dizer. E acima um pouco deles tem os pseudos sábios, que são aqueles espíritos que são muito inteligentes, só que a moral, o que é a moral, né? São as virtudes, humildade, paciência, benevolência, piedade. Eles, essa moral neles, esse caráter, por assim dizer, ainda é muito baixo. Então eles usam essa posso dizer, grande intelecto deles, essa grande inteligência para o mal, para fazer coisas ruins, para induzir pessoas ao erro. Eles são ainda muito orgulhosos e por isso que eles são os pseudo-sábios, né? Pseudo são aqueles que não realmente são sábios, né? E um pouquinho maior que eles são os neutros. Os neutros são aqueles que nem fazem o bem nem fazem o mal, são aqueles indiferentes. E por que eles são espíritos imperfeitos? É porque só da gente não ter o impulso de fazer o bem já mostra que a gente é um pouco atrasado ainda. Porque imagina só que você vive num mundo tão desigual, cheio de coisas ruins, e tipo, você não se importar com isso, você ser indiferente com isso, mostra que no fundo você não é uma pessoa tão boa assim. Então por isso que os espíritos neutros estão nessa categoria. Porque eles não têm esse impulso, não é ainda neles natural esse impulso de fazer o bem. Mas não faz o mal também. E um pouquinho acima deles estão os espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos, eles são aqueles que são, pode dizer, que levanta a mesa, que bate porta, que fazem esse tipo de coisas, né? E por que eles estão acima dos espíritos neutros? Porque esse tipo de espírito, eles são úteis de alguma forma para os espíritos superiores. Porque imagina só na época de Kardec, que tinha mesas girantes. Quem fazia aquilo não era o espírito superior. Eram justamente esses espíritos batedores e perturbadores, que eles gostavam de brincar, gostavam de tirar onda. Então, eles são os espíritos ainda, assim, que a maldade é bem maior do que a bondade. Só que eles conseguem ajudar os espíritos superiores de alguma forma. Então eles conseguem contribuir. Então por isso que eles estão um pouquinho melhor do que os espíritos neutros. E aí a gente vem agora para outra categoria que já são os bons espíritos, né? Aqui esses espíritos, a bondade já é maior do que a maldade. Ainda existe coisa ruim, tem coisa para melhorar. Só que
o impulso de fazer o bem é muito maior do que o impulso de fazer o mal. E a gente começa com os espíritos benévolos, que são espíritos que têm uma moral bacana, que eles desenvolveram essas características bem, né? O que seria essa moral elevada? São espíritos que têm muita humildade, que fazem o bem, que têm a piedade, que têm esse lado moral bem desenvolvido. Só que não tem a parte intelectual ainda tão assim desenvolvida, né? E aí, um pouquinho acima dele, estão espíritos sábios, que eles são muito inteligentes, só que não têm a moral ainda muito desenvolvida. Eles não são iguais aos pseudo-sábios, que o pseudo-sábio ele usa para o mal a sua inteligência. Esses não. Eles são muito inteligentes, só que eles usam para o bem essa inteligência. Só que ainda falta desenvolver mais o lado moral deles. E aí tem os espíritos de sabedoria, que são espíritos que tanto são muito inteligentes, quanto têm uma moral elevada. Então a gente costuma dizer que é o passarinho que tem as duas asas, né? Uma asa é a inteligência, o intelecto, e a outra asa é a moral. Então, não adianta você ter só uma, né? Você tem que ter as duas, senão você não consegue voar. E aí, esses espíritos de sabedoria são esses que têm as duas asas. E aí vem os espíritos superiores, né? Que são os espíritos de sabedoria, como posso dizer, bombados, né? Eles tanto têm uma inteligência quanto uma moral muito elevadas, só que já é um outro nível, já é bem mais superior. É como se fosse como pode ser? Ele já tem uma noção diferente, tipo, eles reencarnam muito pouco, por exemplo. Eles só vêm realmente quando é uma missão para trazer uma mensagem de amor, para mudar alguma coisa na Terra. São espíritos realmente que já não precisam mais reencarnar. É realmente só quando é missão mesmo. E aí, acima deles tem os espíritos puros, né? Que nessa categoria que está Jesus, por exemplo. São aqueles espíritos que têm um grau máximo de moral e um grau máximo de inteligência. Que já experimentam uma felicidade diferente, né? Realmente eles são espíritos felizes na sua plenitude. E como posso dizer, são os espíritos que ajudam diretamente Deus, né? São os espíritos puros. Então, resumindo, né? São três categorias. A terceira são os espíritos imperfeitos, que são os espíritos que a maldade ainda é muito maior do que a bondade. Aí, um pouco acima, né? São os espíritos bons, em que a bondade já é maior do que a maldade. E tem os espíritos puros, que não tem maldade, é tudo bondade neles. Eles têm um grau máximo de inteligência e de moral. Então vamos entender melhor o que é o perispírito, né? O perispírito envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. A sais vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. O Kardec ele perguntou do que é feito o perispírito. Ele fala que é feito de um fluido que a gente não consegue perceber ainda. O que é um fluido, né? Fluido, imagina um gás, imagina uma água. Isso é um fluido, né? Então existem bilhões de tipos de fluidos diferentes na Terra. Vários tipos de gases, vários tipos de líquidos. Então, não é estranho que exista um fluido que a gente não conheça ainda. Até porque todos os dias a ciência descobre novas coisas. E, no caso, esse fluido que é feito para espírito é um fluido que para a gente ainda é desconhecido. Mas quem sabe daqui a muitos anos, quando a gente tiver merecimento, né? Porque tem coisas que infelizmente a gente não merece saber ainda. Tem coisas que se a gente descobrir, a gente vai acabar usando pro mal.
Então tem coisas que tem a sua hora de acontecer. Então, reveste o espírito quando desencarnado e serve de intermediário entre o espírito e o corpo durante a encarnação. Então, é através do perispírito que ele transmite as sensações, né? E vice-versa. Então, no caso, nossos sentimentos, aquilo que a gente quer fazer, ele é transmitido do espírito para o corpo pelo perispírito. Ele transmite sensações, transmite os pensamentos, né? Assim como o perispírito, ele também tem outra função, que é de guardar memórias, né? Eu acho que vocês não sabem, mas até hoje não se sabe ao certo qual é a região do cérebro que guarda a memória. Até hoje não se entendeu muito bem como que o nosso cérebro é capaz de guardar as memórias. Então, com certeza, uma das explicações seria que a memória não é guardada ali. Ela fica no perispírito. É como se fosse nosso HD, por assim dizer. Então, o perispírito ele tem várias funções. E a principal é essa, né? Quando a gente está encarnado, ou seja, vivo, ele é aquele link, né? É o que serve de intermediário. E quando a gente morre, o que dá formato ao nosso corpo, por assim dizer, é o perispírito. Porque a forma do espírito não tem uma forma. No caso, o que vai dar a forma é o perispírito. O que a gente enxerga assim quando a gente pensa em espírito é o perispírito, na verdade. Porque o espírito não tem uma forma definida. Mas o perispírito tem. O perispírito ele vai criar a forma que o espírito deseja. Por isso que tem casos de espíritos que conseguem mudar a sua aparência. Mas caso eles queiram, né? Também não é algo que se possa fazer bagunçado. Né? Então, como o perispírito ele pode mudar de forma, por isso que a gente tem várias formas, né? A gente reencarna, aí a nossa forma muda. Porque nosso corpo mudou. E é natural que a gente fique com a forma do nosso corpo, né? Por assim dizer. Natureza do perispírito. Como eu comentei, é uma substância sem material. Ou seja, não chega a ser matéria, mas é um pouco de matéria. É uma natureza intermediária. Então, outra coisa também sobre o perispírito é que ele armazena muita coisa, né? Então, vamos supor assim que eu fui uma pessoa muito estressada. Então, a gente sabe que pessoas muito estressadas têm problema no coração. Então, aquele problema no coração, ele fica ali no nosso perispírito. Ele fica ali armazenado. Vamos supor que eu fui uma pessoa que era fumante, por exemplo. Então, o meu pulmão, o meu perispírito, ele vai ficar com aquela aparência preta, né, que a gente conhece da pessoa que fuma. Então, o perispírito, ele por ser esse intermediário e ter essa característica de armazenar muita coisa, não só memórias, mas ele também armazena as sensações e armazena também energias, né, por assim dizer. Acho que assim fica mais fácil. Ele armazena as energias, né, que a gente tem de bom e de ruim. Fica tudinho nele. E o corpo, né? O que é nosso corpo? O corpo é um invólucro material. Ele é o que vai revestir o espírito, o perispírito. E o nosso corpo ele tem que ser visto como um santuário, né? Porque o corpo nosso é o primeiro presente que Deus nos dá. Porque se não fosse pelo nosso corpo, a gente não conseguiria estar aqui encarnado. Então, a gente tem que chegar ao nosso corpo como uma bênção. Realmente buscar ver como um templo, como um santuário, que a gente tem que cuidar, tem que zelar por ele. E não só cuidar do nosso corpo material, né?
mas também do nosso perispírito, também cuidar dele. Porque tudo que a gente faz no nosso corpo vai ficar de alguma forma gravado no nosso perispírito. Então, a gente tem que ter esse carinho pro nosso corpo e, assim, ainda mais nessa época de que a gente sabe do coronavírus, né? Ter esse cuidado com questão de higiene, comer bem, lavar as mãos, né? Ter essa preocupação que é algo que a gente é uma forma da gente ser grato por esse corpo que Deus nos deu. Então fica uma reflexão aí na hora de hoje sobre esse assunto, né? Em relação ao nosso corpo. Que às vezes a gente dorme tarde, come demais, come coisas que não prestam, né? Não come fruta, não come coisas que realmente fazem bem pra gente. Ou então a gente não faz exercício, não tem aqueles bons hábitos. Então tudo isso é importante para que a gente tenha nosso corpo sempre bacana pra gente, né? E a gente também não pode esquecer que que nosso espírito ele é mortal, né? Nós temos um começo, mas não teremos um fim, né? Então nosso espírito ele é imortal. Então eu acho que essa é a lição da aula de hoje, né? Que nós somos espíritos, nosso espírito ele é imortal e nosso corpo, por assim dizer, é formado pelo nosso corpo material, o perispírito, que é uma ligação, é um elo, e nosso espírito, que é o que nós realmente somos. E que tudo que a gente faz no nosso corpo, ele fica gravado no nosso perispírito. O nosso perispírito, ele, além de ser essa ligação, ele é um componente, um HD, né? Que armazena pensamentos, memórias, energia, tudo que a gente imaginar fica ali gravado no nosso perispírito. E, pessoal, nessa aula de hoje foi essa, né? Então, agradecer pela atenção de todos, espero que todos tenham conseguido compreender. É um assunto um pouquinho complicado, mas qualquer dúvida, estamos aí no WhatsApp, no nosso grupo do WhatsApp. Pode mandar perguntas pra gente que estaremos aí para ajudar, ok? Então, vou ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima.